Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear M1. Na aula de hoje vamos falar sobre alguns conceitos e teoremas sobre transformações lineares. Então, o primeiro resultado que nós temos é que, dada uma transformação linear, ela é completamente determinada conhecendo o valor da sua transformação, nos elementos de uma base do seu domínio da sua transformação linear, tá certo? Mais formalmente, o nosso resultado diz o seguinte: seja T de V em W uma transformação linear, V um espaço de dimensão finita e alfa uma base de V. Então aí nossa base alfa tem elementos V1, V2 até Vn, de modo que a dimensão de V é n. E aí o nosso resultado diz que a imagem de qualquer vetor V no seu espaço vetorial é escrita dessa maneira aqui, ó, onde os coeficientes que aparecem aqui, são aqueles coeficientes que expressam o vetor V, como combinação linear dos vetores da base de alfa. E aí vamos ver como é que a gente prova este resultado, tá certo? Então, como alfa é uma base de V, então qualquer vetor V no seu espaço vetorial pode ser escrito de maneira única como combinação linear dos elementos dessa base. E aí você escreve o seu vetor V como combinação linear dos elementos da base alfa. E aí vão aparecer únicos escalares A1, A2 até AN, de modo que essa escrita aí é possível, tá certo? E aí agora a gente usa a linearidade da nossa transformação linear, de modo que quando eu aplico T de um lado, é a mesma coisa que aplicar T do outro, E aí, T da soma é a soma dos T's, de modo que eu posso quebrar aqui. E por fim, T de AI vezes VI é AI vezes T aplicada no VI, não é isso? De modo que eu posso quebrar aqui. Ou seja, isso mostra que a imagem de qualquer vetor é completamente determinada, apenas conhecendo-se os valores da transformação T nos elementos da base, tá certo? Porque os coeficientes A1, A2 e AN, eles são completamente determinados quando você escreve o vetor V como combinação linear dos elementos da base alfa. E isso prova o nosso resultado. No final desta aula a gente vai ver um exemplo de como determinar uma transformação linear, quando a gente conhece os valores dessa transformação nos elementos de uma base, tá certo? O próximo conceito que nós temos acerca das transformações lineares é o conceito de núcleo e imagem de uma transformação linear. E eles são os seguintes: seja T de V em W uma transformação linear. Então, definimos o núcleo de T, e aí eu denoto esse conjunto pelo quer de T, tá certo? Essa anotação aqui vem do inglês, porque é núcleo, em inglês é o kernel, tá certo? Então por isso que a gente usa essa notação. E aí, por definição, o núcleo é o conjunto de todos os elementos que estão no domínio da sua transformação linear, com a condição de que quando você aplique a transformação linear nele, isso dê como resultado o vetor nulo do contradomínio, tá certo? E quem é a imagem da sua transformação linear? A imagem é todo elemento que está
no contradomínio com a condição de que ele é a imagem de algum V através da T. Ou seja, tal que T de V seja igual a W para algum V no seu espaço vetorial do domínio da sua transformação linear. Tá certo? E aí eu quero que fique claro que o núcleo vai ser um subconjunto de V, porque ele é formado com elementos de V, não é isso? E a imagem de T é um subconjunto do W, né? Que é o contradomínio da sua transformação linear, né? Porque ele é formado por elementos do conjunto W. E aí existe um resultado que diz que isso é mais um pouco, né? Então, o núcleo não é simplesmente um subconjunto qualquer do seu espaço vetorial V, que é o domínio da sua transformação linear. Ele é um subespaço. E, analogamente, a imagem não é um subconjunto qualquer do contradomínio W, tá certo? A imagem de T vai ser um subespaço desse espaço vetorial W, que é o contradomínio da sua transformação linear. E aí vamos provar esses resultados que eu acabei de afirmar. Então, o teorema é o seguinte: seja T de V em W uma transformação linear, então o núcleo de T é um subespaço de V, e aí cuidado, viu? Então o núcleo é subespaço do domínio da sua transformação linear. E a imagem de T é um subespaço de W, ou seja, é um subespaço do contradomínio da sua transformação linear. E aí a prova é a seguinte, né? Primeiro vamos mostrar que o núcleo é um subespaço do espaço vetorial V. Então, dados U e V elementos do núcleo e K um escalar qualquer, então, quem é T de U mais V? Se eu consigo mostrar que T de U mais V é o vetor nulo do espaço vetorial W, então é porque U mais V também está dentro do núcleo, né? Mas aí, para provar isso, eu vou usar a linearidade da nossa transformação linear. De modo que T aplicado a U mais V nada mais é do que T de U mais T de V, né? Pela linearidade da nossa transformação linear. Sendo que, por hipótese, U e V são elementos do núcleo. Então, sendo U e V elementos do núcleo, quando eu aplico T no vetor U, isso dá como resultado o vetor nulo do espaço vetorial W. E quando eu aplico T no vetor V, como o V também está no núcleo, isso dá como resultado o vetor nulo do espaço vetorial W. E aí somar vetor nulo de um espaço vetorial com vetor nulo de um espaço do espaço vetorial dá como resultado vetor nulo. Então, eu concluo que se U e V estão no núcleo, então a soma U mais V também está no núcleo. Agora eu preciso provar que se U é um elemento do núcleo e K é um escalar qualquer, então K vezes U também é um elemento do núcleo. Mas aí, novamente, eu uso a linearidade da minha transformação linear. De modo que T de K vezes U, pela linearidade da nossa transformação, ela fica K vezes T de U, mas aí U é um elemento que está no núcleo da nossa transformação linear, de modo que T aplicado em U dá como resultado o vetor nulo do espaço vetorial W. E agora, K vezes o vetor nulo do espaço vetorial W, para qualquer que seja o K, isso é o vetor nulo do espaço vetorial W. Nós já mostramos isso em aulas passadas. Ou seja, com isso eu provo que se K é um escalar qualquer e U é um elemento do núcleo da sua transformação linear, então
K vezes U também vai ser um elemento do núcleo da sua transformação linear, porque T aplicado a K vezes U é também o vetor nulo do seu espaço vetorial W. E assim eu provo que o núcleo é um subespaço vetorial do espaço V, que é o domínio da sua transformação linear, tá certo? A prova de que a imagem é um subespaço vetorial do espaço vetorial W, eu vou deixar como exercício, tá certo? Aqui vocês podem observar o esboço dela, mas aí a explicação eu vou deixar para vocês fazerem como exercício. E aí, agora a gente vai resolver um exemplo de como obter o núcleo e a imagem de uma transformação linear, tá certo? Então, considere a transformação linear T, que vai de R3 em R3 e é definida pela seguinte regra. T aplicado ao vetor XYZ é igual a x menos 3y, x menos z e z menos x. E aí eu quero que vocês me determinem o núcleo e a dimensão para o núcleo e a imagem e a dimensão para a imagem, né? Dessa transformação linear, né? Então, pessoal, aqui a gente quer determinar o núcleo e a imagem dessa transformação linear que é dada. Então, vamos inicialmente determinar quem é o núcleo da nossa transformação linear. Por definição, o núcleo da nossa transformação linear vai ser o conjunto de todos os elementos que estão no domínio da nossa transformação linear, com a condição de que sempre que você aplica a transformação nesses elementos, isso dá como resultado o vetor nulo do contradomínio. Mas aí o contradomínio é também o R3 e seu vetor nulo é o vetor 0, 0, 0. Mas aí agora a gente vai trabalhar com essa equação aqui. Então, T de XYZ é igual a 0, 0, 0, se somente se. Aí aqui no lado esquerdo da minha equação eu vou substituir pela expressão da aplicação T, que é x menos 3y, x menos z, z menos 3, z menos x, né? E igual ao vetor nulo aqui. E aí, igualando coordenada a coordenada, a gente obtém o sistema de equações lineares x menos 3y igual a 0, x menos z igual a 0 e z menos x igual a 0. E aí você tem que resolver esse sistema de equação linear para as variáveis x, y e z, né? Dessas duas últimas equações aqui, a gente já tem que x tem que ser igual a z. E aí eu posso pegar agora esse resultado e substituir na primeira equação, de modo que agora a nossa primeira equação vai ficar de modo que x menos 3y igual a 0, se somente se z menos 3y igual a 0, né? E aí como nessa primeira aqui eu coloquei x em função de z, aqui a ideia é que eu coloque y também em função de z, de modo que z seja o nosso parâmetro, né, para a nossa solução. Então, isso aqui fica resolvendo para y, né, isso fica y igual a 1/3 de z. E aí, portanto, a solução do meu sistema é exatamente x igual a z e y igual a 1/3 de z. E z é um parâmetro real livre. Ou seja, para cada valor de z que você escolhe, você tem o x, y, z. Então, agora,
eu vou substituir isso aqui no meu núcleo. Então, o núcleo de T agora vai ser todo mundo da forma x, y, z, com a condição de que x tem que ser igual a z e y tem que ser igual a 1/3 de z. E aí eu substituo essas informações aqui dentro dessa expressão desse x, y, z, né? De modo que isso fica z, 1/3 de z, e z varia sobre o conjunto dos números reais. E aí, se eu tiro o z para fora, né? A gente observa que o núcleo é nada mais nada menos do que o conjunto gerado pelo vetor 1, 1/3, 1. E aí, como um conjunto com apenas um vetor, né, que é não nulo, é sempre LD, então a dimensão para o núcleo vai ser 1, tá certo? Porque esse vetor vai ser uma base para o núcleo. Então, conseguimos encontrar o núcleo da nossa transformação linear. Agora, precisamos encontrar quem é a imagem da nossa transformação linear. Então, por definição, a imagem vai ser todo vetor que está no contradomínio, né? E aí o contradomínio da nossa transformação linear é o R3, com a condição de que esse vetor, né, é o T de alguém que está no domínio. Isso para algum XYZ que está no R3. Tá certo? E aí, quando eu substituo, isso fica ABC em R3 com a condição de que aí T de XYZ é x menos 3y, x menos z e z menos x, né? Igual a ABC. Então, no final das contas, isso vai ser toda a tripla ABC que está no R3 com a condição de que A é igual a x menos 3y, B é igual a x menos z e C é igual a z menos x. E aí você substitui essas informações aqui no A, B e C. Então isso vai ficar todo mundo da forma x menos 3y, x menos z e z menos x. Com agora x, y e z, números reais. E aí a ideia é que você separe isso aqui, né? Essa expressão aqui, né? Em um vetor que só dependa da variável x, outro que só dependa da variável y e outro que só dependa da variável z. De modo que isso vai ficar x menos x mais menos 3y, 0, 0 e mais 0 menos z e z, né? Com a condição de que x, y e z são números reais. E aí você tira essas variáveis para fora, né? De modo que no final das contas isso vai ser o conjunto gerado pelos vetores 1, 1, menos 1, menos 3, 0, 0 e 0, menos 1 e 1. Sendo que eu não posso ainda afirmar que a dimensão da imagem de T vai ser
3, né? Porque eu não sei se esses 3 vetores são LI. Então eu tenho que verificar se eles são ou não LI, né? E aí, se for LD, eu tenho que tirar um que seja a combinação linear dos outros, tá certo? E aí, eu quero que vocês percebam que o vetor 1, 1, menos 1 vai ser igual a menos 1/3 do vetor menos 3, 0, 0, menos uma vez o vetor 0, menos 1, 1. Ou seja, com isso eu já descubro que esse vetor aqui, ele é combinação linear desse e desse. E aí eu posso retirar ele da lista. Ou seja, e aí, como a imagem é gerada por esses 3 vetores, né? E eu descobri que esse primeiro é combinação linear dos outros dois, se eu retirar ele da lista, a imagem continua sendo gerada, né, pelos 3 que restaram. Aí agora eu tenho 2 vetores só, e eles são LI, né, porque eles não são múltiplos, né? E portanto, isso vai dar uma base para a imagem de T. De modo que a dimensão da imagem de T é 2. E assim nós concluímos a nossa questão. Bem, o próximo resultado que nós temos é um dos resultados mais importantes que temos em álgebra linear, tá certo? Que é o teorema do núcleo e da imagem, que vai relacionar a dimensão do subespaço núcleo da transformação linear e do subespaço imagem da transformação linear com a dimensão do domínio, né, do espaço vetorial que está no domínio da sua transformação linear. E aí o resultado é o seguinte: seja T de V de W uma transformação linear de um espaço vetorial V de dimensão finita em um espaço vetorial W. Então, a dimensão do espaço vetorial V, V aí é o espaço vetorial que é o domínio da sua transformação linear, tá certo? Então, a dimensão desse espaço V vai ser a dimensão do subespaço núcleo de T, que é um subespaço de V, mais a dimensão da imagem de T, que é um subespaço do espaço vetorial W. Tá certo? E aí eu vou esboçar aqui a ideia da prova, e ela é a seguinte. Então, primeiro você considera V1, V2 até Vn uma base para o seu núcleo, tá certo? E aí, como o núcleo de T é um subespaço de V, eu posso completar esse conjunto de modo a obter uma base para o nosso espaço vetorial V. E como é que eu faço isso? Você vai adicionando vetores LI a essa lista de vetores. Então, dada a base para o subespaço núcleo de T, você escolhe um vetor e vê se esse vetor é combinação linear dos que já estão na lista. Se não for, adicione ele na lista. E aí pega o próximo. Vê se esse vetor que você escolheu é combinação linear da lista que você está agora. Se não for, adicione ele na lista. E aí você vai fazendo esse processo até obter uma quantidade de vetores nessa lista igual à dimensão do espaço vetorial V. E aí esses vetores são LI, né? E a quantidade é a mesma da dimensão do espaço, então eles vão ter que gerar o seu espaço vetorial
V, tá certo? E aí eu disse que na minha prova aqui W1, W2 até Wn foi, aqui perdão, é Wm. Foram os vetores que eu precisei acrescentar de modo a obter a minha base para o espaço vetorial V, tá certo? E aí a ideia é mostrar que T aplicado nesses elementos que eu adicionei à minha lista vai ser a base para a imagem da nossa transformação linear, para o subespaço imagem, tá certo? Então, primeiro eu vou mostrar que a imagem de T é gerada por T, aqui tem um T, aplicada a cada um desses elementos que eu adicionei à minha lista inicial, tá certo? Então, ó, dado qualquer Wzinho na imagem da transformação linear, né, por definição do conjunto imagem, existe algum elemento V que está no domínio da sua transformação linear, né, de modo que quando você aplica T nesse elemento V, isso dá como resultado o vetor W, tá certo? Sendo que como o nosso vetor V, ele é um elemento do espaço vetorial V, né? Então, ele pode ser escrito de maneira única como uma combinação linear dos elementos da base de V, tá certo? Ou seja, existem únicos coeficientes A1, A2 até AN e B1, B2 até BM, tal que é possível escrever V dessa maneira. E aí eu vou aplicar T de ambos os lados dessa equação vetorial aí, tá certo? E lembrando que quando eu faço isso, T aplicado em V, né, do lado esquerdo é o nosso W. E do lado direito eu vou usar a linearidade da T, né, de modo que T aplicado nesse vetor aqui todo vai se quebrar em A1 vezes T aplicado a V1 mais A2 vezes T aplicado a V2 até o AN vezes T aplicado ao VN, aí mais o B1 T aplicado a W1, aí aqui mais B2 T aplicado a W2 e assim até o BM vezes o T aplicado ao WM. Mas aí agora eu uso o fato de que de V1 até Vn, esses elementos estão no núcleo da sua transformação linear. De modo que isso aqui dá como resultado o vetor nulo de W, isso aqui dá como resultado o vetor nulo de W, isso aqui dá como resultado o vetor nulo de W. E aí, toda essa primeira parcela aqui, que está nessa primeira linha aqui, ela vai dar o vetor nulo de W, né? Então, no final das contas, W, né, que é o nosso T de V, vai ficar apenas igual a B1 vezes T aplicado a W1, aí aqui tem o mais. B2, T aplicado a W2, e assim por diante, até o último. Então, isso mostra que qualquer vetor W que está na imagem da sua transformação linear, ele é gerado, né, por essa lista de vetores. T aplicado a W1, T aplicado a W2, até o T aplicado a WM. Agora eu preciso mostrar que esse conjunto ele é LI, tá certo? E aí, de fato, a gente considera uma combinação linear desses elementos resultando no vetor nulo do espaço vetorial W, tá certo? E aí eu devo mostrar que a única maneira de escrever o vetor nulo como combinação linear desses elementos aí é com os coeficientes sendo zero, né? Se algum for não nulo, então o conjunto vai ser LD, mas como eu quero mostrar que é LI, basta mostrar que todos os coeficientes devem ser nulos, tá certo? E aí, nessa equação aí que eu destaquei, né, com essa setinha azul,
do lado esquerdo dela, eu posso usar a linearidade da aplicação T, de modo que eu posso reescrever ela dessa maneira aqui, tá certo? Então, se T desse vetor aqui tá dando o vetor nulo do espaço vetorial W, é porque esse vetor aí, ele é um elemento do núcleo da sua transformação linear, não é isso? Por definição do núcleo de uma transformação linear. Então, segue que existem escalares A1, A2 até o AN, de modo que eu consigo escrever esse vetor como combinação linear dos elementos da base do núcleo, né? Que é formada pelos vetores V1, V2 até o Vn. E aí, reorganizando essa equação vetorial aí, a gente chega nessa aqui, tá certo? Ou seja, você agora está com uma combinação linear resultando no vetor nulo do seu espaço vetorial V com os elementos da base de V, né? Porque V1, V2 até Vn, junto com W1, W2 até o Wm, isso é uma base para o seu espaço vetorial V. Então, em particular, ele é um conjunto que é Li. Então, a única maneira de escrever essa combinação linear é com todos os coeficientes sendo nulos. Ou seja, B1 tem que ser igual a B2, que tem que ser igual até o Bm, que tem que ser igual a 1, tem que ser igual a 2, que tem que ser igual a n, e todos eles devem ser zero. Tá certo? Então, isso mostra que o meu conjunto ele é Li. Tá certo? E aí, por que isso prova o nosso resultado, né? Porque a dimensão do nosso espaço V ficou M mais N, tá certo? Porque a base para V tem M mais N vetores. A dimensão do nosso núcleo é N, porque tem N vetores. E a gente provou agora que a dimensão da imagem, né, é M, né? Porque a gente arrumou M vetores, né? Que gera a imagem de T e que são Li, tá certo? E aí finalizamos o nosso resultado. A seguir a gente vai ver exemplos de como é que a gente utiliza esse teorema do núcleo da imagem para resolver questões. O primeiro exemplo é: decida se existe uma transformação linear T que vai de R 2021 a R 2020, de modo que a dimensão da imagem da sua transformação linear seja igual à dimensão do núcleo da sua transformação linear. E eu quero que vocês justifiquem. Então, pessoal, nesse exemplo aqui, eu quero saber se existe uma transformação linear que vai de R 2021 a R 2020, tal que a dimensão do núcleo é igual à dimensão da imagem. E aqui a ideia é tentar usar uma redução ao absurdo. Ou seja, eu vou supor que essa transformação linear existe. E vou ver se eu chego em algum absurdo, tá certo? Então, suponha que existe T de R 2021, 2020, tal que a dimensão do núcleo dela seja igual à dimensão da imagem dela, dessa transformação linear. Então, se essa transformação linear existe, pelo teorema do núcleo e da imagem, a gente sabe que a dimensão do domínio da sua transformação linear, né? O espaço vetorial que está no domínio tem que ser igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Aí a dimensão de R 2021 a gente sabe que é 2021.
E se a dimensão do núcleo é igual à dimensão da imagem, aqui você substitui ou a dimensão do núcleo pela dimensão da imagem ou a dimensão da imagem pela dimensão do núcleo. Eu vou substituir a dimensão do núcleo pela dimensão da imagem, de modo que isso fica dimensão da imagem de t mais dimensão da imagem de t. De modo que eu chego à conclusão que 2021 tem que ser igual a 2 vezes a dimensão da imagem de t. Mas isso é um absurdo. Por que isso é um absurdo? Porque você está dizendo que 2021 é um número par, né? Porque ele é um múltiplo de 2. Mas a gente sabe que 2021 é ímpar, né? Ou seja, aí está o nosso absurdo. Então a conclusão é que não existe uma transformação linear T que vai de R 2021 a R 2020, tal que o núcleo dela seja igual à imagem dela. E assim a gente conclui a nossa questão. O próximo exemplo, eu considero 2 subespaços do R4, né? Como sendo o subespaço gerado pelos vetores 1, 0, 1, 1 e 0, menos 1, menos 1, menos 1. E W, o subespaço gerado pelos vetores menos 1, 1, 0, 0 e 0, 0, 1 e menos 1. E aí eu quero que vocês me encontrem um operador linear T que vai de R4 em R4, tal que o núcleo seja exatamente esse subespaço U e que a imagem seja exatamente esse subespaço W. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, nesta questão aqui, eu dou U e W subespaços do R4, né, gerado por esses vetores que vocês estão vendo aí. E eu quero que vocês me determinem uma transformação linear que vai do R4 em R4, tal que o núcleo da sua transformação linear seja esse subespaço U e a imagem da sua transformação linear seja esse subespaço W. E aí, para isso, primeiramente note que beta igual a... Primeiramente note que o conjunto beta, que contém os vetores 1, 0, 1, 1 e 0, menos 1, menos 1 e menos 1, é uma base para U, né? Que eu quero que seja o núcleo da minha transformação linear, tá certo? Porque eles são LI, tá certo? E aí, como isso é uma base para o núcleo, eu posso completar de modo a obter uma base para o domínio da minha transformação linear, tá certo? Que é o R4. Então eu vou completar essa base de modo a obter uma base para R4. E aí, como é que eu faço isso? Eu adiciono vetores a essa base beta, que são LI com os elementos da base beta. E aí eu faço isso até completar a dimensão do R4, que é 4, né? Então eu preciso adicionar 2 vetores que sejam LIs, com esses vetores daí, tá certo? E aí, isso é uma escolha. Você escolhe quaisquer 2 vetores com a condição de que os 4 devem ser LI, tá certo? E aí eu escolhi aqui adicionar os vetores W1, né, com coordenadas 1, 0, 0, 0 e W2 com coordenadas 0, 1, 1, 0. Tá certo? E aí agora eu fiquei com uma base alfa, tá certo? Para o nosso R4, que contém os 2 vetores que estão na base U e mais os 2 vetores que eu adicionei para completar a base para R4, tá certo? E aí o nosso problema se resume a determinar a transformação linear que satisfaz as seguintes condições. Então, como o vetor
1, 0, 1, 1 está no subespaço U, que eu quero que seja o núcleo, quando eu aplicar T nele, eu preciso mandar ele no vetor nulo do contradomínio da minha transformação linear, que também é o R4. Então eu preciso mandar ele no 0, 0, 0, 0. Analogamente, como o meu vetor 0, menos 1, menos 1, menos 1 está também no subespaço U, que eu quero que seja o núcleo da minha transformação linear, eu preciso mandar ele no vetor nulo do contradomínio da minha transformação linear, que também é o R4. Então eu preciso mandar ele no 0, 0, 0, 0. Aí agora eu preciso mandar o vetor 1, 0, 0, 0, que foi um dos vetores que eu acrescentei à minha lista, em alguém, né? Mas aí, a minha transformação linear tem que ter a imagem gerada pelos vetores menos 1, 1, 0, 0 e 0, 0, 1 e menos 1. Então eu preciso arrumar alguém que está no domínio que vá nesses elementos, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar o meu T de 1, 0, 0, 0 no menos 1, 1, 0, 0, né? E eu vou mandar o meu T de 0, 1, 1, 0 no meu 0, 0, 1 e menos 1. Porque fazendo isso, eu garanto que esses elementos aqui, eles estão na imagem da minha transformação linear, tá certo? E além disso, né, como a dimensão do domínio é 4, né, isso garante que esses são, que qualquer outro elemento que esteja na imagem vai ter que ser gerado por esses dois aí, tá certo? E aí nosso problema se tornou em determinar quem é a transformação linear que leva, né, os elementos de uma base, né, do domínio da nossa transformação linear em alguma lista de vetores que está no contradomínio, né, que é basicamente o nosso primeiro teorema que nós provamos no início dessa aula, tá certo? E aí como é que a gente faz isso, né? Então a gente sabe que se a gente pega qualquer vetor arbitrário com coordenadas x, y, z e t do R4, vai ter que existir escalares A1, A2, A3 e A4, de modo que esse meu vetor com coordenadas x, y, z, t pode ser escrito unicamente como combinação linear dos elementos, né, da minha base do R4, tá certo? E aí, quem é a minha t aplicado a esse elemento arbitrário x, y, z, t? Usando a linearidade da nossa t, isso fica A1 vezes t aplicado no primeiro vetor, mais A2 vezes t aplicado no segundo vetor, mais A3 vezes t aplicado no terceiro vetor, mais A4 vezes t aplicado no quarto vetor, tá certo? E aí a minha transformação linear diz que t aplicado nesse vetor aqui é o vetor nulo do R4, né? E t aplicado nesse vetor aqui é também o vetor nulo do R4, tá certo? De modo que isso só fica A3 vezes t aplicado ao vetor 1, 0, 0, 0, mas aí t aplicado ao vetor 1, 0, 0 é menos 1, 1, 0, 0, e A4 vezes t aplicado ao vetor 0, 1, 1, 0. Mas aí t aplicado ao vetor 0, 1, 1, 0 é 0, 0, 1 e menos 1. Tá certo? Mas ainda não acabou a nossa questão, porque eu preciso determinar quem é esse A3 e quem é esse A4. Tá certo? Ou, em outras palavras, eu preciso determinar quem são aqueles coeficientes da combinação linear, né? De como escrever um vetor arbitrário de R4 como combinação linear dos elementos da base que eu tô do R4. Tá certo? E aí, para isso, né, a gente retorna aquela equação lá vetorial, né? Ou seja,
XYZT igual a A1 vezes esse vetor aqui, mais A2 vezes esse vetor aqui, mais A3 vezes esse vetor aqui, mais A4 vezes esse vetor aqui, que são os vetores da base do R4, né? E aí eu quero resolver essa equação vetorial para A1, A2, A3 e A4 e para qualquer x, y, z e t. E aí quando eu desenvolvo o lado direito dessa equação vetorial, né, e uso a igualdade entre vetores, né, no R4, eu fico com o seguinte sistema de equações lineares, né, com 4 equações e 4 incógnitas. E aí eu preciso saber se esse sistema possui solução para qualquer x, y, z e t, e ainda digo mais, eu preciso determinar quem é essa solução em função de x, y, z e t. Ou seja, eu preciso determinar quem são as variáveis A1, A2, A3 e A4 em função de x, y, z e t. E aí eu deixo como exercício para vocês resolverem esse sistema linear aí, né? Nas variáveis A1, A2, A3 e A4. E aí a solução dele é a seguinte. Fica A1 igual a Z, A2 igual a menos x menos y mais z, A3 igual a t mais x mais y menos z, e A4 igual a menos t menos y. E aí você pode substituir esses valores aqui, e aí você tem uma maneira geral de escrever um vetor qualquer com coordenadas x, y, z e t como combinação linear dos elementos dessa base aí que nós temos, que é a base alfa. Mas para determinar minha transformação linear, nesse caso aqui, a gente só precisa do A3 e do A4, né? E aí a gente vai substituir o A3 e o A4 aqui, ó, na minha t de x, y, z, t, tá certo? E aí aqui eu fiz isso nessa segunda linha aqui, tá certo? E aí depois você desenvolve, né? Fazendo esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse, o mesmo do outro lado e depois somando coordenada a coordenada. E no final das contas você fica com t de x, y, zt igual a essa expressão aqui. Então essa é uma transformação linear tal que o núcleo vai ser gerado por aqueles vetores que geram o subespaço U, e a imagem dessa transformação linear vai ser gerada por aqueles vetores que estão no subespaço W. E assim a gente conclui a nossa questão. Bem, aqui está as referências que utilizamos para construir esta aula e finalizamos esta aula por aqui. Muito obrigado a todos e a todas e até a nossa próxima aula.